Hebreus capítulo 2, versículo 3. Se alguém perto de você está sem a Bíblia, estenda a essa pessoa o exemplar da Escritura, exercite o dom da hospitalidade e abençoe o seu vizinho. Hebreus capítulo 2, versículo 3. É apenas um verso. E desse verso eu vou ler apenas uma frase. A primeira. Que diz assim: como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? Vamos falar juntos? Como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? A obra que Deus realiza em nossa vida é uma grande salvação. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário é uma grande salvação. Aliás, a Bíblia utiliza a expressão uma tão grande salvação. Não é pouca coisa, é algo extraordinário. Talvez nós possamos falar em algumas pequenas salvações. Salvações pequeninas, microscópicas, que nos acompanham no dia a dia, e isso é normal. Sabe quando o varão, a sua esposa chega para você e pede para você abrir a tampa da garrafa ou do pote, que ela não está conseguindo abrir, e você tem aquele seu momento de glória, e você se sente o Tarzan, o próprio Sansão, e você roda ali a tampa do pote e a sua esposa agradece. Você salvou o dia, salvou o almoço. E a gente pode chamar isso de uma pequena salvação. Ou quando você é chamado para matar uma barata, enxotar um besouro, ou alguma dessas outras coisas que os homens valentes fazem. Mas a obra de Deus não é assim. Amém? A obra de Deus não é assim. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, a obra que Deus opera na nossa vida, não é uma salvação pequena ou cotidiana. A Bíblia se refere a ela como uma tão grande salvação. Agora, por quê? O que há na obra de Deus em nossa vida que mereça este adjetivo? Porque a salvação que Cristo nos dá é uma salvação grande, tão grande. Por vários motivos, meus irmãos. Primeiro, nós fomos salvos de uma vida que desagradava a Deus. Quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a Ele a nossa vida, quando nós o recebemos como único, suficiente Salvador e somos regenerados, feitos novas criaturas, somos salvos de um estilo de vida desagradável a Deus. Somos salvos de uma vida sem sentido. Somos salvos de uma vida sem propósito. Somos salvos de uma vida sem futuro. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja se não é assim. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos membros daquela igreja. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos membros daquela igreja. Ele fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbedos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo escreve àqueles crentes queridos e diz: vejam de onde Deus tirou vocês.
Porque, irmãos, é impossível ser salvo de uma circunstância e permanecer na mesma circunstância. Alguns dizem, a mudança é impossível. Não dá para mudar. É genético. É imutável. Outros falam, a mudança não é necessária. Não é preciso mudar. Deus te aceita como você está e você pode continuar fazendo o que você faz. Um salva-vidas, quando salva um afogado, o deixa no mar. Um bombeiro, quando salva uma vítima de uma casa em chamas, a deixa no fogo. Como então podemos dizer que fomos salvos por Jesus Cristo, se não houve mudança na nossa vida? Meus irmãos e minhas irmãs, há pessoas que dizem, olha, eu não precisei mudar nada, aí hoje eu sou um evangélico. Essa palavra não significa absolutamente nada, evangélico. Isso é um rótulo. Mas se nós não temos uma transformação de vida, será que tivemos um encontro transformador com Jesus Cristo? Porque se eu adulterava antes e adultero agora, se eu prostituía antes e prostituo agora, se eu bebia antes e bebo agora, se eu mentia antes e minto agora, se eu era grosseiro antes e sou grosseiro agora, irmãos, me desculpem a sinceridade, mas eu fui salvo do quê? Deus me salvou do quê? O crente tem essa bendita alegria de poder falar, Deus me salvou de uma vida que desagradava o coração dele. John Newton, autor do hino Amazing Grace, que foi traficante de escravos e se tornou pastor, dizia assim, ainda não sou o que eu gostaria de ser, ainda não sou o que eu deveria ser, mas pela graça de Deus, já não sou o que eu fui. E todo cristão precisa, deve e pode dizer a mesma coisa, em nome de Jesus. Fomos salvos de uma vida horrível, uma vida que Deus reprova. Mas não apenas isso. Nós fomos salvos da consequência dessa vida, do salário dessa vida, do salário do pecado, que é a morte. Então a salvação que Deus nos dá é uma grande salvação, porque nos livra de um grande perigo. O que pode haver pior do que o inferno? O que pode haver pior do que uma eternidade de sofrimento, de distanciamento de Deus, de solidão e desesperança? A salvação que Deus nos dá é a salvação da condenação eterna, porque Jesus Cristo pagou o preço em nosso lugar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19, fala, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, não, fostes comprados, fostes resgatados como sangue precioso, como de um cordeiro sem mancha ou mácula, o sangue de Cristo. E a palavra do Senhor ainda em em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, fala que Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Para um pouquinho para pensar nessa expressão, ira vindoura. Há uma ira vindo. Há um castigo. Você entende isso? Há um acerto de contas. Há um juízo final. Há um castigo justo, uma punição justa, que há de ser derramada sobre os pecadores. Porque, vamos recordar o que nos diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muita gente não quer encarar essa realidade. Se fizéssemos uma pesquisa e perguntássemos quantos acreditam no céu,
Certamente o percentual seria maior do que se perguntássemos quantos acreditam no inferno. Entretanto, o Senhor Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se existe o céu, então existe o inferno. Porque ficamos sabendo da existência de ambos através da mesma fonte, que é a Bíblia Sagrada e o pronunciamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma ira vindoura, há um castigo vindo de encontro à humanidade. A Bíblia fala assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E muitas pessoas não estão preparadas. A humanidade se assemelha aos passageiros do Titanic, que a bordo daquele luxuoso transatlântico, despreocupados, comiam, bebiam, dançavam, ouviam música, entregavam-se às amenidades da vida, mas aquele navio tinha um encontro marcado com um iceberg. Aquele grande transatlântico estava seguindo na direção de um desastre, de uma tragédia. Há muitas pessoas cujas vidas podem ser comparadas a esse trajeto, não é? Estão despreocupadas, rindo, brincando, mas não pensaram sobre o destino eterno da sua alma. E navegam em direção ao desastre. Mas louvado seja Deus, se você entregou o seu coração a Jesus, se Cristo é o seu Salvador pessoal, o inferno é um lugar que você não vai conhecer. Você não vai ficar sabendo como é, porque você não vai colocar os seus pés lá. Jesus te salvou disso. Me diga então, se não é uma grande salvação. Aleluia. Mas podemos ir adiante, meus irmãos, e pensar também que a salvação é grande, porque ela é uma salvação eterna. Ela é grande não apenas no seu tamanho, ela é grande na sua duração. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. É crença, é artigo de fé dos batistas, que o crente não perde a sua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Claro, nem todo membro de igreja é salvo. Nem todo mundo que se batizou se converteu. Você se lembra do Judas Iscariotes? Ele esteve com Jesus, não foi? Foi batizado? Sim. Expulsou demônios? Sim. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, o Judas expulsando o demônio, porque a Bíblia diz que Cristo mandou os 12. E os 12 voltaram: Senhor, olha, nós expulsamos demônios em teu nome. Eu fico imaginando a cena, o Judas expulsando o demônio e o demônio saindo dizendo: até logo, até breve, a gente se encontra, a gente se vê. Que desgraça, que tragédia. Nem todo mundo que está na igreja é convertido. Mas aquele que realmente é convertido, que com sinceridade entregou a sua alma a Cristo, a salvação é grande porque é eterna. Você não está salvo por 1 ano, você não está salvo por 10 anos, você não está salvo até cometer algum pecado e perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, diz: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Aquele homem estava no corredor da morte. Aquele homem estava em uma prisão, aguardando a execução por ser um servo de Deus. Mas ele tinha certeza de que iria para o céu. Por quê? Porque Jesus o levaria. E essa é a certeza do crente. E isso, irmãos, enche o nosso coração de graça. E isso enche a nossa vida de alegria. E é por isso que o crente encara a morte de uma maneira tão diferente. A serenidade no coração do cristão, quando trata do assunto morte, ou quando o fim da vida se aproxima. É tão diferente estar perto de uma pessoa que
está prestes a partir, mas que tem a certeza de que vai estar no céu com Jesus, é tão diferente de uma outra situação onde há desespero e angústia e medo. O hino 571 do cantor cristão tem uma letra muito bonita. O nome do hino é Morte do Crente. Já é interessante pelo título. Morte do Crente. E a letra diz assim: para o crente, o morrer é cessar do trabalho, é cessar de gemer. É com Cristo Jesus repousar. Sim, é principiar a viver. O morrer é do mundo voar. O morrer é para Cristo subir. O morrer é com Cristo habitar. O morrer é para a glória partir. É sentir uma dita sem par. É ter parte na bênção dos céus. É prazeres celestes gozar. É chegar à morada de Deus. E no seu estribilho o hino fala: para gozar com Jesus, à morada de Deus eu irei. Vou viver com Jesus e a coroa da vida terei. É difícil até para a gente imaginar este momento da chegada no céu, de receber a coroa da vida, de contemplar a face do Salvador. Então, é uma grande salvação ou não, irmãos? É uma tão grande salvação. E aí, queremos encerrar com a pergunta com a qual começamos. Aliás, com a qual o autor de Hebreus começa. Como escaparemos nós, se descuidarmos de uma tão grande salvação? Ou, em outras palavras, como não atentar para uma salvação tão grande? Se esta obra custou a Cristo o seu sangue e a sua vida, se esta obra nos resgata de uma vida sem sentido, de uma eternidade de dor, e nos conduz a mansões eternas de paz, como escaparemos nós se descuidarmos de uma tão grande salvação? Sabem, essa palavra me preocupa, descuidarmos. Talvez na sua Bíblia seja escrito assim: se não atentarmos para. Eu acho que o inferno vai ser lugar de muita gente descuidada, de muita gente desatenta, que simplesmente não levou tão a sério a salvação que é tão grande. A gente lê, por exemplo, em Lucas capítulo 16, a história do rico e de Lázaro. E você pode depois conferir essa história, pode ler, pode reler, está em Lucas capítulo 16, e Cristo fala que morreu o rico e morreu o Lázaro, que era um mendigo. O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e ali estava em alegria eterna, mas o rico foi para o inferno. E a Bíblia não fala para a gente por que o rico foi para o inferno. Certamente ele não foi para o inferno porque era rico. Porque o Abraão, que estava lá no céu, também foi um homem rico. Dizer que mendigo vai para o céu porque é mendigo e rico vai para o inferno porque é rico não faz o menor sentido. A Bíblia não nos fala o porquê, mas nos mostra o porquê. E o grande problema daquele homem, daquele rico, é que ele era descuidado. Ele era desatento. Ele não prestava atenção nas coisas importantes. Ele não prestava atenção no mendigo, que ele podia ajudar, estava na frente da casa dele, mas ele nem pensou nisso. E ele também não prestava atenção na alma dele, no seu destino eterno. Foi descuidado. Lá no inferno ele dizia: pai Abraão, manda o Lázaro pregar o evangelho para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá na terra, e se eles não se converterem, eles vão para o mesmo lugar, porque eles são tão descuidados quanto eu era. Mas Jesus fala: olha, os seus irmãos lá na terra têm a palavra de Deus, têm a lei e os profetas,
tem os pastores, tem os pregadores, tem os evangelistas, tem as pessoas que estão anunciando. Se eles não creem na palavra de Deus, então não há outro meio através do qual Deus queira se comunicar com eles. O medo do meu coração é que haja alguém descuidado aqui esta manhã. O medo do meu coração é que haja alguém descuidado acompanhando este culto pela internet. Não vou dizer que você é uma pessoa pior do que as outras. Mas como você vai escapar se você descuidar de uma tão grande salvação? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal a ser feita é: entregue a sua vida a Jesus. Não passe nem mais um minuto sem ser um servo de Deus e sem ter a certeza da sua redenção.